A criação de partidos políticos deve obedecer a mais ou menos restrições. Ligue para 8401-0360 se você entende que tem que fechar mais obstáculos, mais barreiras para impedir novos partidos. Opção 1. Se você entende o contrário, menos restrições, mais flexibilidade, mais liberdade. Opção 2. Diminui esse número de assinaturas, aí não se discute mais o partido do Eckert. Já vai registrado para 2014. Não, nós não queremos a redução. Não, tá. Nós queremos condições legais para o exercício da cidadania. Muito bem. Leandro Pacheco, Gustavo Arossi, Carlos Roberto Rodrigues. Obrigado pela participação no conversas.cruzadas@tvcom.com.br. E use também o nosso Twitter, @conversacruzada. Eu começo agora pelo Adelicel. Adeli, neste segundo bloco, ouvindo o que ouvimos do Eckert, como é que você acrescenta ao programa? Não, acho que nós temos que discutir a questão da coligação nas proporcionais, quando o partido estiver registrado, porque eu acho que isso é o tipo de coisa que não pode existir, porque isso é uma negociação muito rasteira, geralmente, né? Tu ajuda lá na majoritária, mas daí tu acaba botando um candidato a vereador, elege. Isso, claro que beneficia um pequeno partido, até o PT já se beneficiou disso, mas eu acho que isso está errado. Cláusula de barreira. O partido tem que existir se tiver eleitor, né? Tiver base social efetiva. Caso contrário, aí sim vinga exatamente essa questão do fundo partidário. O cara fez o partido para ter fundo partidário. Vamos ser claros. Tem um monte de gente aí que fez partido, é dono do partido, vende a sigla. Tem gente agora em programa eleitoral aí chamando, olha, entra no nosso partido, você tem já cadeira cativa para ser deputado federal e estadual. Mas o que é isso? Qual é o critério que você tem para ser candidato a deputado estadual ou federal? Quer dizer, você joga a rede? A rede tá aqui. Desculpa. Esse ato falho. Não serve. Esse não serve. Aliás, eu até estava concordando. Joga a tarrafa. Estava concordando, nós fechamos com o fim das coligações, sim. Nós não queremos coligações. Nas majoritárias e nas proporcionais? As coligações são a negação da vida política. Elas enganam o eleitor. A coligação tem que ser banida, porque ela prejudica a vida política. Pior que a coligação é a tal da governabilidade. Isto é a maior a questão coisa vergonhosa do Brasil. Nós vamos ouvir falar de governabilidade por muito tempo pelo sistema presidencialista que nós temos, ultra centralizador. O próprio Padilha colocou, o PT está no governo, está na presidência da República, tem o vice, mas o poder que tem o presidente ou a presidenta, no caso do Brasil, é muito grande. Ela praticamente determina o espaço dos outros. Dele. Agora eu vou dar o exemplo do partido que eu estou, o PDT. Sim. Nós estivemos junto com o PMDB, tivemos um candidato a governador e a vice. Nós percorremos todo esse estado aqui, dizendo que o maior programa de governo era o que o PMDB e o PDT construíram para o Rio Grande do Sul. Sim. Que nós tínhamos saídas para a crise, que nós tínhamos um projeto, que o projeto que estava aí não servia e o projeto que vinha vindo, a constelação também não servia. O meu partido, sim. 20 dias depois, a viúva estava sendo enterrada, meu partido já estava acertado com o PT. Eu fui contra isso no diretório estadual, no diretório municipal, eu fui contra isso. Isso é uma vergonha para a nação, isso é uma vergonha para os eleitores. Os eleitores votaram no projeto PMDB e PDT. Eles não votaram nesse projeto que nós combatemos. E aí, em menos de 20 dias, nós estávamos juntos. Agora, a nível nacional, foi uma coligação. PT, PMDB, isso tem que ser respeitado. Estão caminhando juntos. Agora, vamos supor, aí entrava o Serra. Você terminou a eleição, daqui a 20 dias estava o Serra lá, do chefe da Casa Civil. Que isso, tchê? Né? Essa é a promiscuidade que existe. Eu falei da coligação. Ele ainda não falou nesse bloco. Só para dizer, a coligação na proporcional, eu falei, acho que a questão majoritária é um pouco diferente. Também concordo isso com a crítica que ele faz. Você tem que estar junto numa coligação, num projeto de Estado, num projeto de nação, de governo, né? Acho que isso que tem que ter clareza. Vamos lá, eu quero tomar dois tópicos que o Adeli trouxe e que eu concordo. O primeiro deles é a questão
da coligação nas eleições proporcionais. A experiência não tem sido boa para o processo democrático nacional e para a valorização da política. Há uma desvalorização na medida em que os arranjos que se constroem não têm como fundamento um programa de governo. Não, eu tenho afinidade com tais e tais ideias. O Janta falou aqui, por exemplo, nós perseguimos a redução da jornada de trabalho. É uma luta legítima. O mundo desenvolvido reduziu. Então nós queremos caminhar nessa direção. Então, se conseguir perfilar a partir de um determinado compromisso ideológico, se compreende. Agora, arranjos, como a Adeli falou aqui com propriedade, eu agora vou dar uma de Brizola, né? Eu já venho de longe nisso, eu já vi muita coisa acontecer, né? Então, realmente... E outra é a cláusula de barreira. Eu acho que devemos deixar criar todos os partidos que quiserem. E o eleitor, na primeira eleição, vai dizer se ele é ou não é partido. E por isso, então, se ele não atingir um determinado patamar de participação na eleição, não tiver um determinado percentual de votos, extingue. Ele não é partido. Ele se constituiu para ser e não conseguiu ser. Extingue. Eu sou 100% a favor que vem depois dessas da duas outra. observações. A questão é, a cláusula de barreira pode ser dura, não se conseguir vencer, mas em alguns casos individuais, em algum rincão, algum político daquele partido conseguir, em tese, votos suficientes para se eleger. Ele não será eleito, porque o partido como um todo... Se o partido não se constituir, ele não vai ser eleito. Em que pese... Vamos criar, assim, um exemplo extremo para ir na sua direção. na Alemanha agora, por exemplo. O que aqui no Rio Grande do Sul, alguém tivesse 500 mil votos e que esses 500 mil votos ficassem abaixo da cláusula de barreira nacional. Ou então, ainda fora dos 500 daqui, tivesse mais 1 milhão. Mas a cláusula de barreira iria estabelecer, nós vamos ter possivelmente cerca de 120 milhões, né? Agora, 120 milhões. Se nós colocássemos 5%, de 120 são 6 milhões de votos. Se não fizer 6 milhões, não existe o partido para todos os efeitos. Pronto. Exigiria um determinado comportamento da sociedade em relação ao partido de reconhecer ou não. Entende? Então, neste caso, a gente estaria diante do partido. Foi o caso da Alemanha agora, né? Que dois partidos, até certamente razoavelmente importantes no momento, mas não atingiram. No próximo bloco, nós vamos tratar do fundo partidário. Vamos explicitar um pouco mais para o telespectador o funcionamento do fundo partidário, de onde é que vem esse dinheiro, como é que ele é distribuído e, como já foi dito aqui, se vale nós termos um partido que ao fim e ao cabo se apresente para buscar o fundo partidário e oferecer vaga na nominata, né? Venha que você vai ser deputado federal, que maravilha, como está fácil. Vamos aí, 84010360, você responde na primeira opção, querer mais restrições à fundação de partidos. Na opção 2, ao contrário, menos restrições, mais liberdades. O telefone é 84010360. Além disso, você tem o nosso e-mail, o nosso Twitter. Venha junto, participe do programa.